Boa tarde! Simbora para mais uma live. Nossa segunda live preparatória para Inspirare, para Solução Inspirare de setembro. E hoje o tema é purificação mental e emocional. Estaremos eu e o William, nutricionista, entrando aqui juntos hoje para falar sobre esse tema. Então, boas-vindas para quem está chegando. Sim, as lives vão ser ao meio-dia, todas as quintas-feiras, durante 9 semanas. Essa é a segunda semana, segunda live. Para quem perdeu a última, corre lá no nosso YouTube que tá gravado. E simbora começar aqui essa conversa. Já vou convidar aqui o Will. Bom, tô aqui aguardando. Está um do lado do outro aqui, gente. Para fazer acontecer. Avisem pra gente se vocês ouvem a gente bem. Eu mandei o convite aí. Mas enfim, então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a relação intestino-cérebro. E sim, trazer um pouquinho mais de informação, talvez até novidade para alguns de vocês. E são pontos que a gente aprofunda na vivência, tá? Na solução Inspirare em setembro. Bom, agora aceitei aqui o convite, deixa eu ver se foi. Espero que sim. Deu certo aí? Eu não tô vendo nada aqui. Tinha te mandado o convite. Não foi? Falou aqui que você não pode participar, Will. Vou tentar de novo. Mas enfim, então, para quem tá chegando, boas-vindas. Vamos dar início aí a esse papo de hoje. Ah, deu certo, ó. Deixa eu só dar E uma... agora eu tô até te vendo. Ah, que bom, né? Da última vez você não tava me vendo, né? Que bom. Bom, galera, então estamos aqui os dois juntos, né? Mais uma vez, para quem desconhece um pouco essa empreitada, a gente vai depois contar um pouquinho para vocês, né? O que é a solução Inspirare, o porquê da solução Inspirare, tem super correlação com esse tema de hoje. Então a gente espera que vocês curtam bastante. Sim, a gente está fazendo esse horário um pouquinho mais alternativo, mais higienista, né? Então a gente não precisa dormir tão tarde. E vocês também não. E, bom, vamos nos apresentar, né? Da última vez acabou que a gente nem se apresentou, porque foi meio... Vocês viram lá, né? Deu uma falhazinha no sistema ali. A gente teve que regravar. Mas Elisa Lamego, naturopata, já faz uns bons anos, mais de 5 anos trabalhando nessa área, justamente, inclusive, com o tema da solução Inspirare, que é limpeza intestinal à base de Solid Vacation. E hoje em dia, para quem já participou antes, né, da Inspirare, que antes o nome era Vivência Inspirare, agora tá a Solução Inspirare, foram vários anos aí de ajustes, e agora juntamente ao Will, meu parceiro também, não só de vida como de empreitada, a gente fez muitos ajustes e tá super legal. Então venham aprender um pouquinho mais com a gente, vou passar para o Will se apresentar e a gente começa o bate-papo de hoje. Bom, me chamo William, nutricionista. Uma jornada longa aí, desde 2012, muitas experiências, muitas vivências na alimentação, né? E até que chegamos a esse ponto de juntar toda essa experiência, toda essa vivência, né? E trazer para vocês como uma forma, como uma ferramenta para limpeza intestinal, né? E amplificação da saúde, né, e alcance da saúde plena, né, ter longevidade com qualidade. Esse é o nosso propósito. Então, eu estou aqui como nutricionista, mais especificamente na área da nutrição funcional e fitoterapia funcional e modulação intestinal. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, acessa minha página, me segue aí, né, assim como o da Eli, para entender um pouco mais sobre o nosso trabalho. Né? Sem delongas, vamos mandar ver aqui, porque o tempo é curto, 1 horinha parece bastante, mas normalmente se deixar a gente vai até as 3 da tarde, então bora que vamos. Ele vai fazer uma introdução aí e a gente vai abordar esse assunto extremamente importante,
né? Essa conexão intestino-cérebro, bem-estar, né? E purificação mental. Bora que vamos. É isso. Bom, então acho que já é bastante óbvio para a maioria de vocês que existe uma relação entre intestino e cérebro. Quantas vezes vocês já não ouviram aquela expressão, ih, tá enfesado? Tipo, alguém que tá super irritado. E se vocês olharem para a origem da palavra, enfesado é cheio de fezes, né? Então a gente sabe sim, de uma maneira um pouco talvez simples, sobre essa relação. Só que hoje a gente vai entrar um pouquinho mais, vai dar uma aprofundada. E talvez vocês já tenham tido contato, né, com a literatura sobre isso. E vale lembrar que a gente sabe que muitas das síndromes de desequilíbrios hoje em dia, não só em nível hormonal, como em nível cardiovascular, em nível neurológico, estão sim associadas à saúde intestinal. Então, para a gente dar início, eu gostaria justamente de puxar essa lebre, digamos assim, né? Para a gente poder conversar aqui um pouco mais. O Will vai trazer também alguns dados científicos para vocês e a gente vai se complementar nessa conversa. Então, para quem nunca viu esse material, para quem nunca parou para pensar um pouco mais sobre o quanto as suas opções, não só alimentares, mas nutricionais, lembrando que a nutrição vai para além do que a gente come, do que a gente ingere, vão ter influência, sim, na saúde intestinal e, por conseguinte, vão ter também influência na saúde mental, neurológica, emocional, tá? Então, quando a gente fala sobre nutrição, por isso que eu ampliei um pouquinho mais, a gente também fala sobre tudo que a gente está colocando para dentro. Desde, por exemplo, EMFs, né, que são as emissões eletromagnéticas de frequências, que vão estar aí nos atingindo por meio, sim, do uso do celular, mas do laptop, mas também por meio da advento da luz elétrica, por meio de possivelmente para quem tem, por exemplo, micro-ondas em casa, para quem tem geladeira. Só de você ter luz elétrica em casa, você está predisposto e aberto a receber essas influências e que vão também, sim, pasmem, influenciar na saúde intestinal e na nossa microbiota. Para além disso, pesticidas. Por mais que a gente opte por orgânicos, o máximo hoje em dia, até mesmo os orgânicos ainda estão fadados a ter algum nível de intoxicação de pesticidas. E a mesma coisa também pelo ar. A gente tem que lembrar que pesticidas eles não são apenas colocados para dentro do nosso sistema por meio do que a gente ingere, mas também por meio do que a gente respira, né? Poluição e pesticidas como um todo. E a gente tem que lembrar também que a própria exposição a metais pesados vai ter também uma relação aí com essa saúde intestinal e saúde mental, neurológica, né, e emocional, é óbvio que vem junto aí, né, grudadinho. Então a gente tem que lembrar que esses metais pesados que a gente também vai ter exposição, seja por meio de produtos de limpeza, por meio de remédios, por meio também justamente dos próprios pesticidas, por meio daquele hidratante lá que a pessoa adora, por meio do desodorante, por meio de panelas, por meio de uma série de coisas. E os petroquímicos, né? A gente não pode esquecer dos petroquímicos também, que continuam estando aí em contato com a gente também pelos mesmos itens aí de limpeza, de higiene, e também mesmo pelo papelzinho lá que a gente pega lá no mercado, né? Por uma série de fatores que vão ter influência. E aí vale a gente também lembrar que muitas vezes a gente tem respostas inflamatórias intestinais por conta do uso de remédios em geral, por conta de possíveis cirurgias e por aí vai, né? Então, quando a gente fala sobre purificação mental e emocional dentro de um plano de desintoxicação, de um plano de realimentação, né, e de justamente reestruturar os nossos hábitos alimentares, é uma vírgula dentro de um super universo. E aí aqui a nossa proposta é abrir um pouquinho essa portinha para a gente observar isso. Eu vou passar um pouco para o Will para ele complementar. E a gente depois, gente, não se esqueça que a gente sempre responde as perguntas que vocês tiverem. Então, quem tiver perguntas, ó, manda pra gente aqui embaixo, nesse balãozinho com interrogação, que a gente vai chegar lá. Will, conta aí um pouquinho mais pra gente. Bom, o que eu quero trazer aqui para vocês é uma ideia de como que se dá essa conexão intestino-cérebro, cérebro-intestino. Como é que acontece essa via, né? Porque uma vez entendendo como que acontece essa conexão, se abre uma janela para você compreender infinitas outras coisas, né? Então, o importante é compreender a base, como é que acontece essa conexão, né? Então, vou estar olhando aqui para minha colinha, porque senão o negócio descamba. Então, para não me perder, não perder a linha, eu vou olhando para minha colinha aqui, que está bem na minha frente. Mas, basicamente, é o seguinte.
os diversos órgãos e sistemas do nosso organismo estão todos conectados uns aos outros, né? De modo que, se uma coisa se desequilibra, a outra também se desequilibra e um vai afetando o outro e assim por diante. Isso não só nos sistemas e órgãos do nosso organismo, mas é muito interessante ver essa conexão em todos os níveis, né? Minerais com minerais, minerais com vitaminas, vitaminas com proteínas e enzimas, e tudo conectado, uma coisa atrelada na outra, ajudando a outra, fortalecendo a outra, né? De modo que quando intervenções são feitas de forma errada, acaba inibindo a ação de outros, né? Um inibindo a ação do outro, né? Mas fato é que, cientificamente, já entendemos que alterações quantitativas ou qualitativas, né? Ou né? Porque pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, alterações qualitativas e ou quantitativas da microbiota intestinal, elas já podem influenciar, a gente já sabe que influencia no nosso sistema nervoso central, né? Influencia diretamente nas doenças, nos equilíbrios dos órgãos e sistema, como cérebro, pulmão, rins, coração, até tecido adiposo, tireoide, enfim, nós já sabemos a influência do intestino em todos esses sistemas e órgãos, né? E o que de fato, inclusive no próprio trato gastrointestinal. Então, uma alteração dessa microbiota não só influencia nas doenças longe do intestino, mas no próprio trato gastrointestinal. Nós temos aí as doenças inflamatórias intestinais, a síndrome do intestino irritável, temos aí as doenças celíacas e o câncer de colo retal, que inclusive acabou de levar uma atriz bem conhecida, né, uma cantora, enfim, uma pessoa que, quando morre uma pessoa como essa, é interessante porque traz luz a algo que sempre esteve ali, mas que nem sempre jogamos o nosso olhar para aquilo. E, gente, o câncer de colo retal é o terceiro câncer mais comum e também um dos mais letais. Tá? E detalhe que eu queria falar é o seguinte, referente a isso, é que prevenção é alimentação. Tá? Prevenção não é ficar fazendo exame. Ficar fazendo exame, você está procurando o problema. Agora, quando você equilibra a tua alimentação, quando você vem para uma vivência como a Inspirare e promove um descanso para o seu trato gastrointestinal se recuperar, se recompor, né, de forma mais eficaz, aí sim você está se prevenindo de uma doença do câncer do colo retal, por exemplo. Né? Então, o desequilíbrio da microbiota não só altera órgãos e sistemas longe do intestino, mas também no próprio trato gastrointestinal. Né? E, como o tema de hoje, como é que ele afeta o nosso bem-estar, né? Como é que o trato gastrointestinal pode levar à depressão, por exemplo, à ansiedade, né? Vamos entender aqui o que chamamos de eixo intestino-cérebro. E parte dessa conexão, ela acontece via sistema nervoso central e sistema nervoso entérico. O que é o sistema nervoso entérico? É uma rede de neurônios dentro da parede intestinal. Então, os neurônios do sistema nervoso central se conectam com esses neurônios que estão dentro da parede do trato gastrointestinal, que, por sua vez, fazendo essa conexão, influencia o sistema enteroendócrino. O que é o sistema enteroendócrino? É uma rede de células e hormônios que estimulam a produção de hormônios no intestino. A gente chama de encretinas, que são hormônios intestinais, que fazem ali diversas funções, né, no sistema, no processo de digestão, na motilidade intestinal, né, movimento do bolo fecal e, enfim, é interessante entender que o intestino possui essa vasta rede de neurotransmissores aferentes e eferentes, coisas que mandam e recebem sinais, né, para o sistema nervoso central, né, e também ali produzindo hormônios, né. Um exemplo dessa conexão é quando pensamos em um alimento, né, e a boca já enche de saliva, o trato gastrointestinal já começa a produzir as enzimas que vão digerir aquele alimento, né.
Então, outro exemplo interessante é o estresse, né? A excitação ou medo, por exemplo, gerando reações percebidas no trato gastrointestinal como diarreia. Já não teve uma diarreia por medo, né? Ou constipação, sensação de borboletas no estômago. Então, isso é um exemplo dessa conexão sistema nervoso central, sistema nervoso entérico, né? Intestino-cérebro, né? O intestino produz cerca de 40 tipos de neurotransmissores das mesmas classes que os encontrados no cérebro, né? Além de uma ampla gama de hormônios, como eu mencionei aqui para vocês, né? A dopamina no cérebro está associada ao prazer e recompensa. No intestino, ela coordena as contrações dos músculos do cólon, por exemplo, né? Então, veja que isso já é algo sabido aí da grande maioria de nós, que 95% da serotonina total é produzida no intestino, por neurônios do nosso intestino, sistema enteroendócrino, né? E por células enteroendócrinas, né? E a título de curiosidade, eu anotei aqui, ó, essa mesma serotonina é transportada pelo sangue e atua na reparação das células danificadas no fígado, nos pulmões, tá? E na gestação, por exemplo, atua no desenvolvimento do coração do bebê e regulando a densidade óssea, além de desenvolvimento do intestino do próprio bebê, né? Como o intestino, de fato, influencia o cérebro, né? Então, neurotransmissores produzidos no intestino e até mesmo pela microbiota, como apontam vários estudos, né, podem influenciar diretamente o comportamento. Essa rota é um tanto limitada, visto que esses neurotransmissores eles não ultrapassam a barreira hematoencefálica, porém, eles causam estímulos em um elemento, que agora vocês vão entender tudo, que é o nervo vago. Então, essa serotonina produzida no intestino, ela fica ali estimulando o nervo vago, e o nervo vago leva toda essa sinalização para o sistema nervoso central. E apesar dessa serotonina produzida no intestino não atravessar a barreira hematoencefálica, esse estímulo de nervo vago gera uma sinalização que essa sinalização, sim, ela vai lá e vai levar toda a mensagem para o sistema nervoso central. Então, mesmo que não haja essa permeabilidade dessa serotonina produzida no intestino para a barreira hematoencefálica, os sinais chegam através do nervo vago. E atualmente existem muitos estudos vindo falando sobre a atuação do nervo vago no nosso organismo, né, e como ele influencia o nosso bem-estar, sensação de conforto mesmo, né? E que, pô, se tu tá desconfortável, tu vai ficar irritado, tu não vai ter bem-estar, não vai ter alegria, não vai ter felicidade, não vai ter prazer, porque tu tá incomodado, né? Então, outro fato é que o triptofano é o aminoácido que estimula a produção de serotonina. Outro fato é que, quando a gente tem um desequilíbrio qualitativo e ou quantitativo da microbiota, esse triptofano é afetado. Ele pode ser desviado para a via das quinureninas, que vai produzir inflamação, tá? Ou pode ser desviado para via indol, que vai afetar sistema imunológico. E aí a coisa vai ficando bem complexa, não dá para desmiuçar aqui. Mas fato é que uma microbiota desequilibrada, ela vai desviar esse triptofano que deveria ir produzir serotonina, tá? E essa serotonina não sendo produzida, não estimula o nervo vago, não tem sinal chegando lá para o sistema nervoso central, né? A gente vai se sentindo, de fato, incapacitado, infeliz, triste, sem estímulo, entende? A vida parece que perde a cor, né? Então, e esse é um ponto, tá? Esse é o mecanismo pelo qual o intestino influencia o cérebro, tá? E através do próprio nervo vago, entendemos também que o cérebro influencia o intestino. Como eu falei lá no início, tu pensa no alimento, tu sente o cheiro do alimento, sinalizações chegam para o nosso intestino. Tu sente medo, tu sente pavor, tu trava o intestino, né? Então, esse é o mecanismo pelo qual o intestino e o sistema nervoso central se conectam. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, ficou com dúvidas, coloca aqui no
no balãozinho com a interrogação. A gente vai responder as dúvidas aí daqui a pouquinho para vocês. Tá bem? Ele quer complementar, trazer aí algumas um pouco coisinhas. mais? Só pra gente dar uma, digamos assim, encerrar essa fala, né? E a gente já passar para as dúvidas de vocês, porque a intenção é termos falas que sejam informativas, mas que também não sejam extensas a ponto de vocês se cansarem. E ao mesmo tempo abrir aqui essa portinha para dizer, ó, a gente vai ver mais disso lá na Solução Inspirar em setembro, né? Para quem quiser participar. Mas de qualquer forma, outra coisa, né? Você veio trazendo tudo isso, Will, e foi me lembrando vários pontos. É legal porque as nossas falas, às vezes, um lembra outro pontos que a gente não falou antes, né? Então, fica aí também um lembrete de como a aromaterapia, a base de óleos essenciais, funciona. Lembra? A gente também pode passar informação para o nosso cérebro à base, né, de ingerir, mastigar, né? Como também pela respiração, pelo que a gente inspira e vai levar essa informação ao sistema nervoso central e desce. Então, a gente sabe, inclusive, como a aromaterapia também funciona à base disso, tá, gente? E lembrando que muitas pessoas usam óleo essencial à torta direita, uma quantidade enorme, de várias maneiras, acreditando que está sempre fazendo bem. É a mesma coisa relacionada à alimentação, excessos, ou na hora errada, ou talvez um item ali desnecessário, pode estar sobrecarregando o sistema, tá, gente? Então é um cuidado que a gente tem que ter para compreender as nossas fragilidades, para compreender o momento para cada coisa, e aí vale também a gente entrar nesse ponto aqui, porque vou dar só uma pincelada em coisas que não necessariamente a gente vai se aprofundar aqui, mas para vocês entenderem. A maioria pensa, probiótico, maravilhoso, bora usar um monte, comprar o tempo inteiro, fermentados o tempo inteiro. Não é bem por aí, tá? É a mesma coisa. A gente tem que lembrar que às vezes a gente está colocando informação demais, ou a gente está desequilibrando uma população específica de algum micro-organismo, né, no nosso intestino, por meio do uso de probióticos. Então saibam que probiótico não é para todo mundo, não é todo momento. Existe hora para isso, existe momento para isso, existe justamente uma compreensão do caso individual de cada um, tá? Então, muito cuidado com essa noção atual que, infelizmente, a gente sabe que a partir do momento que é jogada no ventilador e vira algum nível de marketing, a gente começa a ter uma visão um pouco meio deturpada do que aquilo é. Então, hoje em dia, a gente tem uma indústria enorme ganhando uma grana em cima de probióticos, uma grana em cima de fermentados, kombucha, kefir, não sei o que, mais um monte de coisa. Então, todo cuidado com os excessos, tá? Isso também vale para a gente lembrar que, às vezes, esses excessos também podem levar a desequilíbrios. Bom, e para além disso, um lembrete final, né? Eu acho que, assim, vale muito estudar, tá, gente? Eu até peguei aqui alguns livros e, na verdade, eu só estava dando uma olhada neles, mas eu me lembrei que, às vezes, vale dar indicações para vocês de leitura. Então, esse aqui tem em português, que é o Superintestino, né, do William Davis. É muito legal. Ele é mais geralzão, é bom para quem está começando a estudar, tá? Então, ele vai trazer muitas informações legais. Esses outros dois que estão aqui na minha frente, talvez precise de um conhecimento maior para depois entrar nele, né? Então, o superintestino pode ser o primeiro. Esse eu acho que não tem em português, nem esse. Perdão, ao contrário. Então, esse aqui é três cérebros. Ele fala, inclusive, da correlação do eixo, não só o eixo, né? Da tríade cérebro, coração e intestino, tá? Bem legal também, da Karen Jensen, tá? Vale a pena. E tem esse outro aqui do Emer Meyer, que é sobre Mind-Gut Immune Connection. Então, ele já fala sobre justamente o que a gente está trazendo aqui, né? Que o Will trouxe super bem, que é essa conexão, né? Intestino-cérebro, intestino-mente. E também sistema imune, que a gente sabe que o sistema imune, ele tá majoritariamente, 70% pelo menos das suas células estão nos intestinos. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente fala sobre saúde mental, emocional, a gente também fala sobre saúde imune, né? Sobre o nosso sistema imune. E aí é um ponto bem interessante para a gente sempre trazer. E aí eu acho que, para a gente encerrar a nossa fala aqui, já abrir para as perguntas, para quem quiser fazer suas perguntas, é um lembrete de que quando a gente se propõe fazer um processo de limpeza intestinal à base de uma alimentação mais natural, a gente justamente está abrindo uma porta e várias janelas para possibilidades até de melhora de humor, para mudanças até de características que a gente acreditava que eram nossas em nível de, né, de como que é a nossa índole, das nossas características, né, pessoais, né, como é que eu lido com tal coisa ou tal coisa. Quantas vezes eu já não vi em Inspirares antigas a pessoa falando que eu estava super preocupada, que eu ia ficar estressada. Na verdade, eu estou muito mais tranquila, estou lidando com os estresses melhor. Isso tem relação, sim, com saúde intestinal, tá, gente? Mesma maneira que às vezes a gente pensa em vivências assim,
Quantas pessoas já não vieram pra mim e falaram: ah, eu ficava super estressada com meu parceiro por 1000 coisas, agora eu vejo que eu consigo lidar com as coisas um pouco mais tranquilamente, em comparação com o que eu fazia antes. Tô me sentindo mais leve, tô me sentindo mais feliz, tô dormindo melhor. E lembrando que isso tudo tem relação, sim, com mental e emocional, né? E tem relação com o intestino. Dormir melhor também é o resultado de um intestino limpo, é o resultado de um intestino que está mais desintoxicado, que está mais liberado, que está menos congestionado, menos enfesado. Então, isso tudo faz parte de um processo que seja bem feito de limpeza intestinal efetiva, que é justamente o que a gente está propondo com a solução Expirare em setembro. Então, para quem tem interesse de aprofundar nisso, e também, inclusive, levar isso para a vida, porque a nossa intenção não é nunca justamente pegar vocês pela mão e falar, vocês só conseguem fazer isso com a gente. Não. A nossa intenção como profissionais é ensinar para vocês o beabá, é ensinar a caminhada, né? Como o Will sempre usa essa palavra, para que justamente vocês possam depois caminhar sozinhos, para tirar essa rodinha e não precisar voltar, ou até voltar porque curtiu estar junto, mas não porque não entende, não sabe fazer, né? E precisa sempre ter alguém ali pegando pela mão e fazendo junto. Não é isso. Então, a nossa intenção é sempre ensinar, né? E de uma maneira que seja compreensiva, às vezes um pouco mais complexa, mas justamente para vocês entenderem que tem base, né? Que não é algo feito no achismo, é algo feito estudadamente, digamos assim. Então, enfim, é essa a questão. Vale lembrar que a gente está numa época de grandes pandemias de desordens neurológicas e mentais e emocionais. Alzheimer, Parkinson, TDAH, autismo, isso tudo já tem correlação na ciência com saúde intestinal e alimentar. A gente já vê muitos filhinhos que vêm autistas de mamães que tinham uma alimentação não muito legal e continuam mantendo esse tipo de alimentação e a criança acaba desenvolvendo isso. E muitos casos, inclusive, que são talvez um pouco mais equalizados com uma alimentação mais natural. Né? Vocês já devem ter visto, tem documentários sobre isso, gente. Não é novidade, não é coisa que a gente está falando aqui da nossa, tirando da cartola. É justamente algo que já tem aí muito embasamento, tá? Então a gente tem que. Quer agregar uma coisa? Eu lembrei assim que é impressionante a quantidade de estudos que tem. Olha só que loucura, gente, de estudos mostrando uma relação entre crianças com síndrome de Down e características intestinais padronizadas, literalmente. Então, quando você pega crianças com síndrome de Down, praticamente todas elas têm problemas intestinais. Ou tem constipação, ou tem uma inflamação intestinal crônica, né? Ou tem uma síndrome do intestino irritável, ou é celíaca, né? Mas sempre tem uma característica intestinal. É uma coisa padrão na criança com síndrome de Down. Que sim, como ele falou, pode ter vindo já da dieta da mãe. Entende? Então, existem muitos estudos hoje. Se você der um Google, ou melhor, Google acadêmico, e coloca lá o título que você quer, relação intestino síndrome de Down, relação intestino transtorno do espectro autista, relação intestino, enfim, depressão. Vocês vão encontrar uma série de estudos científicos, mas milhares mesmo. A cada minuto, piscou o olho e saiu 100 mil estudos científicos novos. Então, gente, tem muita coisa. O mundo inteiro está estudando isso e já tem muito estudo comprovando tudo isso. E a proposta da Expirare só para contextualizar e vocês entenderem um pouco mais a fundo, o nosso intestino, ele se recompõe entre 3 e 7 dias. Então, nesse espaço entre 3 e 7 dias, e a Expirare são 15, você tem um intestino novo. Qual que é a ideia? É você renovar o seu intestino no momento Expirare, onde você vai estar numa dieta específica para promover uma regeneração intestinal perfeita, como deveria ser no melhor das ocasiões. Então, a proposta resumindo tudo, é você fazer uma regeneração intestinal na melhor das condições para o seu organismo. Essa é a ideia. Uma vez que você renova o teu intestino na melhor das condições, meu amigo, minha amiga, a vida muda. Literalmente, a vida muda. Se vocês pegarem lá a live sobre relatos, né? A gente fez uma live só com pessoas que já
passaram pela Inspirare e trouxeram seus relatos, vocês vão ficar impressionados. Vocês vão ver que, de fato, muda a vida das pessoas. Então, fica o convite aí para você que nunca viveu a Inspirare, vem com a gente para a Solução Inspirare de setembro, né? Vai ser a última do ano. Para o ano que vem a gente vai se organizar ainda para ver como é que vai ser isso, porque muita coisa vai mudar. Mas, Muita enfim, coisa mesmo. não perca essa oportunidade de chegar em 2026 com uma clareza mental como você nunca sentiu, né? Com uma sensação de bem-estar, de leveza, né? É algo assim incrível. E só um processo como esse, um processo que a gente vem aprimorando a cada edição, né? E são aí já, poxa, todos os anos que a gente tem de experiência são anos de aperfeiçoamento, né? Então a gente está nessa caminhada aí há mais ou menos 12 anos, né? Fora a Inspirare e toda a nossa jornada, são mais de 12 anos já. E é tudo isso que a gente entrega para vocês, né? Então fica o convite para quem ainda não participou da Inspirare, que você possa vir aí com a gente. É um processo incrível. E, enfim, acho que é isso. E para quem já participou, lembrando que tem um valor com desconto, né? Então também tem isso. Bom, vamos abrir as perguntas aqui agora, gente. Vocês têm perguntas sobre purificação mental e emocional, sobre intestino, relação com o cérebro? Fiquem super à vontade, a gente adora responder, né? A nossa intenção é ser conciso, por isso que a nossa fala foi concisa, para abrir tempo e espaço para vocês mandarem perguntas, porque acho que mais do que a gente ficar aqui blá, 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 é a gente conseguir auxiliar vocês no processo de vocês, né? Então vamos ver aqui, ó. Conforme for também, Subiram 2 perguntas. Para quem assistir a gravação, quiser deixar alguma pergunta lá nos comentários, Com certeza. pode deixar também, a gente eventualmente vai estar respondendo aí. Olha, a gente tem 2 perguntas. Uma do Edson, que é mais sobre a solução Inspirare mesmo, a vivência, e outra sobre o Caio, do Caio, perdão. Vamos falar do Caio primeiro, porque é mais o tema, né, do que foi trazido na live, mas também depois a gente responde o Edson, que é sobre a solução Inspirare. Então, bom, Caio, é possível reverter o autismo em crianças com limpeza intestinal? Olha, eu sou muito fã do não sei, porque a gente sabe que são vários pontos aí, a gente sabe que tem muita coisa que precisa ser explorada, não é apenas um único ponto que vai trazer essa resposta, porém, já é demonstrado que uma alimentação integral auxilia a equalizar quadros de autismo, tá? Agora, reverter, olha, eu arrisco dizer que não existe impossibilidade nessa vida. Porém, ainda não foi feito alguma pesquisa profunda utilizando, por exemplo, um processo de alimentação crudo-vegana e de sucos a longo prazo. Isso não existe ainda nesse nível, né? Mas a gente sabe, sim, que a alimentação integral, uma alimentação sem produtos processados, com mínima ingesta de produtos de origem animal, leva a uma equalização desse processo. Tem até um documentário que eu já não me lembro o nome, o título, talvez o Will se lembre, que mostra isso, o caso de várias crianças com um caso de espectro autista bastante elevado, digamos assim, e que equalizaram um pouco mais esse quadro com base numa alimentação integral, né? Que eles até não falam integral porque no próprio documentário eles falam whole foods, ou seja, alimentos integrais, alimentos reais, não são alimentos criados, processados e etc. Tá? Então não sei se você quer agregar um pouquinho em cima disso. A condição do autismo é uma condição muitíssimo interessante em que eu gostei da palavra que você disse, ele equalizar, né? Porque é uma palavra que explica perfeitamente o que é possível no autismo, né? E quando a gente pensa em equalizar, né, é você regular, equilibrar, adequar várias características, né? Então, num espectro, você tem várias características, né? Características comportamentais, características da pessoa, né? Capacidade de aprendizagem, capacidade de comunicação, capacidade de foco, atenção. Então, imagine que todas essas características estão uma bagunça, né? O autista, em pleno desequilíbrio, ele está com essas características completamente desajustadas, bagunçadas. E então, assim, na mente dele, o mundo, esse planeta é uma confusão, é uma bagunça, e ele se vê no meio de uma coisa muito doida e ele não consegue lidar com aquilo, porque está tudo no extremo. Então, o que a alimentação pode fazer? O que um equilíbrio intestinal pode promover?
a equalização dessas características psíquicas neurocomportamentais do autista, para que ele consiga viver neste mundo, né, de forma saudável, para que ele consiga se desenvolver profissionalmente, ter uma casa, morar sozinho, ter seu emprego. E a gente tem vários exemplos, né? E tem inclusive um nutricionista bem famoso que ele é autista. Recentemente eu vi uma moça autista também que tem o seu emprego, comprou seu apartamento, vive sozinha, tranquilamente. Então, assim, o autista, eu penso que é um ser que ele vem para o mundo numa condição especial, numa condição que, se não fosse a loucura desse mundo, seria uma condição muito vantajosa, porque ele é muito sensível a tudo. Né? Ele tem uma sensibilidade absurda, ele pode perceber coisas que você jamais perceberia, e ele percebe, entende? A questão é como lidar com as percepções que ele tem. Né? Então, o filtro do autista fica meio bagunçado, né? E uma alimentação intoxicante, acidificante, constipante, inflamatória, pode agravar muito, muito, muito as condições do autista, né? Essa capacidade de lidar com este planeta, né? Então, assim, é muito, muito, muito errado a gente dizer que o autista é doente, é isso, é aquilo. Não, é um ser com uma capacidade talvez muito mais avançada do que a nossa de perceber a vida, né? Só que é tão avançada, é tão sutil, tão potente que gera distorções na percepção desse ser, né? E o intestino ruim vai piorar esse filtro, né? Essa capacidade de lidar com as coisas. Então, assim, é algo que me excita bastante pesquisar, estudar o autismo. Eu confesso que eu nunca mergulhei, mas aqui falando com vocês, eu estou percebendo que eu acho que eu já mergulhei um pouco já. Então, assim, é um tema que me chama bastante atenção e que, sim, é possível você equalizar muito bem essa condição de autismo e a pessoa ter uma vida normal, né? Porque normal, não sei o que é normal, né? A vida, o autista O ou a normal gente, de hoje em dia é anormal, né? Então, enfim, basicamente é isso. Dá para equilibrar bem as coisas. vou até aproveitar um gancho disso, né? Porque eu já não me lembro mais, assim, é difícil, que a gente acaba lendo muita coisa, né? Mas eu me lembro de ler alguma pesquisa que demonstrava que a maior parte dos autistas tem uma tendência à permeabilidade intestinal muito grande, né? Então, quando a gente fala de permeabilidade intestinal, a gente já estava falando com o Will antes da live, porque às vezes as palavras, né, a gente, para tentar descrever melhor, quem tem permeabilidade intestinal tem uma tendência a ter permeabilidade cerebral, foi o que a gente falou, né, de tradução. Então, intestino permeável, cérebro permeável. Então, justamente a gente tem que lembrar que tem uma correlação. E aí, quando a gente fala sobre intestino permeável, cérebro permeável, a gente tem que lembrar que também permeabilidade cerebral vai ter relação com desordens como um todo, tá? Desordens como um todo, porque é justamente a gente expondo uma área do nosso organismo que não estaria propensa a ser exposta a determinadas toxinas ou metabólitos específicos, àqueles metabólitos e aquelas toxinas. Então passa a ter uma dificuldade de lidar com aquilo e abre espaço para inflamação de todos os jeitos, né? Então tem esses pontos aí também. Bom, deixa eu ver aqui, ó. O Edson falando, Will, muito inteligente, total. Por isso que a gente tá junto, né? Não tem como não estar junto com essa criatura. Vamos ver aqui, ó, Edson. O Edson perguntou qual o investimento para fazer, né, na solução Inspirare. Então, bom, gente, eu vou explicar aqui brevemente, né, para ficar um pouco claro, até para quem também for assistir depois e tiver interesse. A solução Inspirare é uma vivência que dura 15 dias, vai ser do dia 16 ao dia 30 de setembro, com acompanhamento integral meu e do Will, né? Hoje em dia, ela conta com uma anamnese prévia, vocês respondem uma anamnese, né? E em cima dessa anamnese, a gente vai dar dicas personalizadas também para vocês ao longo do processo, tá? Também conta com eu sempre erro esse número, 3 ou 4, tá? 3 ou 4 e-books, conta com vários vídeos pré-gravados que a gente está até atualizando da última vivência que já estavam pré-gravados na nossa plataforma da Inspirare. E vai contar com uma série também de encontros ao vivo. A gente ainda não definiu quantos vão ser, a gente está para definir junto, sentar e conversar. Mas minimamente aí uns 5 a 6 encontros ao vivo vocês vão ter durante a solução Inspirare com a gente.
podendo ter acesso livre a gente, tanto no grupo, tem um grupo especial que a gente cria no WhatsApp, para todos os participantes terem ali contato um com o outro, mandar foto, mandar vídeo, mandar dúvida, enfim, o que tiver vontade, mandar foto de cocô, o que tiver com vontade de mandar nesse grupo. Então é como se fosse um diário de bordo, meio ao vivo, de todos vocês. E aí, para durar esses 15 dias, com todo esse nível de acompanhamento, atualmente a vivência está saindo por 1.500, tá? Então, esse é um preço, gente, que é simbólico, porque a gente já fez uma avaliação de quanto vale a solução Inspirare. Já recebemos essa resposta e vale mais de 13 mil, todo o conteúdo que a gente repassa, tudo que a gente tem de acompanhamento. Lembrando que, gente, se fizerem as contas, uma consulta do Will, uma consulta minha, a minha tá em 300, a sua acho que é um pouco mais. 360. Então, imagina, uma consulta. É como se vocês estivessem tendo várias ao longo de 15 dias e com nós dois ao mesmo tempo, e trocas sobre variados temas, né? E tendo sim a anamnese, a gente podendo acompanhar, trocar com vocês a todo momento. Então, quanto que não vale, né? Toda essa vivência. E aí, para quem já participou, tem um desconto para 1.200. E quem quiser fazer parcelado, existe a possibilidade, claro, tem uma taxa do próprio Mercado Pago, tá? Que a gente faz pelo Mercado Pago, parcelado, e vai sair um pouquinho a mais do que isso, mas o valor é esse, 1.500 à vista para quem quiser participar e é pela primeira vez, 1.200 para quem já participou antes, para quem está voltando, tá? E aí, justamente, a gente acredita que vale muito a pena. Então, para quem quiser participar com a gente, venha, porque a intenção é que vocês aprendam de novo. Aprendam, tirem as rodinhas. E lembrando, gente, quanto que a gente às vezes não gasta com médicos e remédios e possíveis intervenções externas sem saber se aquilo vai dar certo e muitas vezes não dando certo. E lembrando que justamente quando a gente adentra uma reavaliação dos nossos hábitos e literalmente uma limpeza de papilas gustativas, uma limpeza de trato gastrointestinal como um todo, a gente sai daí podendo dizer que tá, agora eu tô preparado. Até porque às vezes a gente sim faz intervenções prévias que são legais, né? Suplementações interessantes com outras pessoas, outros profissionais, mas que às vezes a gente não está conseguindo assimilar aquilo bem, porque o nosso trato gastrointestinal não está propenso a uma boa assimilação, tá? Então, também vem todo esse benefício. Quer agregar alguma coisa em cima disso? Eu não sei se mais alguém tem pergunta, fique à vontade. Eu acho que é isso, é bem lembrado esse ponto de absorção de nutrientes, né? Quando você promove uma regeneração do intestino numa condição adequada e você tem um intestino completamente novo, né? Porém agora muito mais forte, né? Muito mais resiliente, pô, a absorção de nutrientes aumenta, inclusive de B12, né? Que está diretamente ligada à condição é, condição comportamental, né? B12 depressão, B12 ansiedade, pô, todo mundo conhece isso, essa correlação, né? Só que a B12 é absorvida no intestino e você precisa estar com o intestino capaz de absorver essa vitamina B12, né? Ter uma microbiota equilibrada para ter essa absorção, né? Então tem total relação. Então a absorção de vitaminas e minerais, né? Inclusive todas as vitaminas do complexo B, elas atuam diretamente no sistema nervoso central, né, no cérebro, promovendo essa condição de bem-estar, de alegria, de felicidade, enfim, tudo que serotonina, dopamina promovem, né? Então, crucial que o intestino esteja em condições de fazer essa absorção de vitaminas e minerais, né? Então, realmente, de fato, é tudo isso que a gente entrega e que realmente não tem preço. Eu acho que literalmente não tem preço, assim, é um preço realmente muito simbólico. Gente, como a gente é da área da saúde e a gente fica aqui acompanhando outros profissionais, a gente vê uma quantidade de cursos, de vivências enorme, né? A gente vê todos os profissionais que estão soltando vivências e cursos, né? E quando a gente faz um comparativo, assim, tipo, pô, a Inspirare e aquele curso daquele meu professor da pós-graduação, cara, tipo, eles estão ali, né? Os dois são power. Só que o do meu professor custa, tipo, 3.500. Ou mais. E o nosso aqui tá custando 1.500, né? Mas, pô, meu professor tá há 35 anos na caminhada. A gente tá há 12, mas estamos chegando lá. Então isso também conta um pouco, né? Mas, assim, o que a gente entrega na vivência, gente, cara, assim, tipo assim,
é coisa que assim, facilmente qualquer outro profissional que já está aí que está em ascensão, seja por marketing ou sei lá o que, estaria cobrando 3.500, 5.000. Inclusive, isso é um ponto, E tá? Tem, parênteses. tem profissional que está em ascensão porque investiu em marketing, tá? Cuidado, gente, É. porque as pessoas estão se escondendo atrás do marketing, tá? E Uhum. marketing não é tudo. O que importa é o que a gente está entregando aqui agora para vocês, nesses 45 minutos, por exemplo. Conhecimento, informação. Procure se esse profissional entrega conhecimento para vocês. Entrega solução, ferramentas. Né? Porque não basta só ter um marketing, a pessoa influenciando 300.000 pessoas e fazendo um curso lá de R$ 3.500 e não entrega metade do que a gente vai entregar para vocês por R$ 1.500. Então, vale refletir sobre essa questão. Edson, são 7 dias de sucos, tá? Total é 15 da vivência, mas são 7 de sucos, Esse tá? ajuste, né? Porque antes a vivência a Inspirare, ela durava 7 dias apenas, entre aspas, tá? Também é um bom tempo, né? Mas eram 7 dias, mergulhava e saía dos sucos, né? Então era um processo que era, talvez, para muitas pessoas, num bom sentido, tá? Mas disruptivo a ponto da pessoa, às vezes, ter dificuldade de iniciar, né? E antes eu mandava toda a informação para a pessoa se preparar. Antes o Will não participava ainda, né? No formato da Inspirare já há alguns anos aí. E acho que a gente tá junto há o quê? Um ano? Você tá um ano na Inspirare? É um ano. Um ano, né? E aí, nos 4 anos anteriores, inclusive esse ajuste de 15 dias foi prévio à entrada do Will, acredito eu, já nem me lembro mais. Mas por quê? Porque a intenção é começar 4 dias de alimentação crua, cruda e vegana, para ir se preparando para mergulhar nos sucos, e depois no final ir saindo e inserindo fibras. Então são 4 dias iniciais de crudo de veganismo, 4 dias finais aos pouquinhos agregando fibras de novo, frutas e saladas e etc. Então, num ritmo bastante orgânico e para que vocês possam tirar todas as dúvidas em todas as fases do processo, né? Porque antes eu notava que às vezes as pessoas saíam ainda do tipo, ah tá, voltei a comer sólido, pô, tô sentindo tal coisa, mas já não tá mais rolando a vivência. Será que eu posso falar com ele? Será que eu não posso? Claro, eu tava super aberta, tirava dúvidas de todo mundo, mas notei que, pô, já que eu tô oferecendo meu serviço por mais tempo, então vou durar mais tempo essa vivência, né? Vamos expandir essa vivência para abrir mais acompanhamento para as pessoas. Então, essa é a intenção, tá? Claro, pessoas que já fizeram um processo de suco, já aconteceu várias vezes, e, por exemplo, na última isso rolou. Tem pessoas que já participaram 4, 5, 6, 7. Tem, inclusive, pessoas que já participaram mais de 12 espirares. E essa tá indo, acho que vai ser eu não sei, não lembro se é a 30ª, alguma coisa assim. Então, enfim, tem pessoas que já participaram de mais de 12 espirares. E aí já tem essa experiência e preferem já entrar nos 15 dias já direto nos sucos, porque já veio se preparando antes. Isso é uma possibilidade, né? Mas para quem está começando e quer o acompanhamento certinho, na ordem cronológica que a gente prepara, são 7 dias de sucos e 4 dias iniciais de crudiveganismo, 4 dias finais voltando aos pouquinhos às fibras, justamente para não, talvez, digamos assim, exagerar na quantidade e talvez ver até uma possível constipação no final. Então tem que voltar aos poucos mesmo, tá? Acho que vale mencionar aqui um pouco do que mudou, né, com a minha entrada, que hoje nós, em 2, 4 mãos, a gente tem conseguido olhar mais para a individualidade de cada um. Então você pode pensar que é muito simples. Pô, 4 dias de comida vegana, crua, 7 dias de suco e depois mais 4 dias de comida crua. Ah, vou fazer isso aí sozinho. Parece simples, mas cada ser humano tem uma individualidade. E com as minhas ferramentas, da minha experiência e da experiência dela, a gente consegue ter um olhar individualizado para cada participante, né? Por isso, hoje, a gente tem um questionário anamnese para entender como é que está o fígado desse participante, como é que está o rim desse participante, como é que está o mental desse Que participante, suplementos indicar? quais intervenções vamos fazer com fitoterápicos e suplementos que vão nos auxiliar neste processo de limpeza e reparo desse intestino. Então, gente, mudou muita coisa na Inspirare, né, do que era quando era a Eli sozinha e do que é hoje, o que 2 pessoas conseguem dar conta hoje. Né? Então, eu venho com toda essa expertise aí também desse detalhamento
fisiológico do trato gastrointestinal, né? E toda essa expertise para conseguir compreender qual é a individualidade de cada participante da Inspirare. Porque cada um vai ser uma coisa. Então, vai ter participante que a gente pode ser que direcione determinados sucos para aquela pessoa. Pô, teu fígado tá mais assim, teu rim tá mais assado. Ó, você vai tomar um pouco mais desse tipo de suco aqui do que desse. Olha, para ti, vamos colocar tal planta, tal suplemento, porque vai melhorar um pouco na tua condição, tá? Então, são detalhes que a gente veio aprimorando, né, ao longo aí das jornadas, né? Para quem participou antes, até para não ficar, né? Para quem já vivenciou, antes eu indicava assim ervas, indicava certos suplementos, mas era um pouco mais geral para todo mundo. O que eu sabia que dava para todo mundo, colocava. Né? O que eu sabia que talvez ia ser bom para um, para outro, mas que eu ia ter que customizar, eu falava, não, sou uma só. E eu já fico, ainda fico, viu, sabe? Mas eu ficava o dia inteiro, né? Trocando o dia inteiro com as pessoas, mandando mensagem, procurando saber, mandando conteúdo, né? Conversando no privado, conversando no grupo, conversando. Então era muito. E para eu agregar essas nuances individualizadas, uma pessoa só tocando era um pouco mais pesado. Então eu indicava tudo que eu sabia que era geral para todo mundo. Mas tem pessoas que vão se beneficiar. Gente, Manga, tu tá querendo entrar. Manga é o nosso cachorrinho. Mas enfim, hoje em dia a gente já consegue ter essa calma de avaliar juntos a anamnese, de dividir, de cada um pegar um pouco que já tem, né? Ah, não, eu já tenho essa experiência, o Will já tem aquela, a gente soma as nossas experiências, avalia junto as anamneses, né? Então, e justo também lembrando que hoje em dia as vagas são limitadas. Antes eu não limitava as vagas, hoje em dia as vagas são limitadas pra gente poder ter essa abertura de oferecer para vocês mais tempo, de poder analisar cada caso, né? Enfim, e poder ter esse maior contato com cada um de vocês, né? Mas acho que é isso, não subiu mais nenhuma pergunta. Vocês não têm realmente mais nenhuma pergunta, gente, fiquem à vontade. Lembrando que na semana que vem, quinta-feira, mesmo horário, a gente tem encontro aqui marcado ao meio-dia, né, da quinta-feira. E a gente vai falar sobre a estrutura da Inspirare. A próxima live é justamente para explicar como funciona cada parte da Inspirare, né? O programa Tintim por Tintim até semana que vem já vai trazer a programação fechada de quais serão os encontros ao vivo, quais serão os temas, né? O que a gente vai ter pré-gravado para vocês, quais são os manuais, justamente o que vocês podem esperar dessa vivência, tá? Então, todos esses detalhes a gente vai trazer na quinta-feira que vem. Então, fiquem à vontade para também vir e tirar essas dúvidas com a gente sobre a vivência na quinta-feira que vem. E no meio tempo, enquanto vocês também podem ter acesso novamente a essa live gravada, podem mandar perguntas também lá nos comentários, tá? E a gente se vê na quinta-feira que vem. Gratidão, Will. Beijo! Tchau, tchau. A data, eu falei lá no início, Edson, do dia 16 ao dia 30 de setembro, tá? Então as inscrições vão abrir em agosto. Então, por enquanto, a gente está divulgando e tem lista de espera. Quem quiser colocar o nome na lista de espera, tá na sua bio, tá? Na minha bio, tá? Tá nas nossas bios. Beijo, beijo. Gratidão.